Repercussão no comércio. Protestos violentos deixam lojistas assustados e eles chegam a pedir até intervenção da Força Nacional. Congresso reage. Senado aprova decreto contra a nova regra da ANAC. E se passar também na Câmara, nada de cobrança por despacho de bagagem em 2017. Crise entre os poderes. Ministro do Supremo suspende trâmite do pacote anticorrupção e causa revolta entre parlamentares. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E o comércio de Brasília quer apoio da Força Nacional de Segurança. Ontem mostramos aqui que a Câmara de Dirigentes Lojistas está preocupada com as cenas de selvageria da última terça-feira, quando manifestantes destruíram tudo que encontraram pela frente no início da Asa Norte. Só em uma concessionária, 25 carros foram danificados. Ainda não é possível saber a dimensão do prejuízo, mas com certeza os comerciantes devem pagar a conta. O clima ainda é de tensão e medo de mais protestos. Insegurança e medo, sentimentos que tomaram conta de empresários que têm lojas perto do centro de Brasília. A gente fica com medo, né? De eles poderem entrar aqui porque eles não é só um, dois, é em bando, né? Aí a gente tem medo de chegarem, destruírem o local de trabalho ou até agredir a gente, né? A gente sai de casa para vir trabalhar, né? E chega, tá aqui trabalhando e acontece uma coisa assim, é preocupante e bastante medo. As lojas desses comerciantes estavam no caminho dos manifestantes que protestaram contra a aprovação da PEC do teto de gastos públicos no Senado Federal na última terça-feira. Após a aprovação, os manifestantes transformaram a área central da capital em um verdadeiro cenário de guerra. Depois, incendiaram ônibus e seguiram para os comércios, levando mais violência e depredação. Essa concessionária teve 25 carros danificados. Nas imagens do circuito de segurança da empresa, é possível ver gente pulando nos carros, jogando pedras, destruindo o que estava no local. Tiveram alguns clientes que se preocuparam com os carros, obviamente, estavam aqui, é um patrimônio, mas ainda bem que não aconteceu nada com o patrimônio deles. O que aconteceu foi com o nosso e a gente vai trabalhar aí para reparar isso quanto antes. O problema é que agora, além de conviver com o medo, os comerciantes terão que arcar com os prejuízos deixados pelos manifestantes. A gente fica triste que isso tenha acontecido. Embora seja um país democrático, as pessoas que fazem essas manifestações, elas se aproveitam desse momento para soltar os cachorros, né? E aí começam a fazer esses vandalismos. Ontem, a Secretaria de Segurança informou o número de militares feridos, 8, e também o de detidos, 88. Ainda pelas contas do órgão, 3.000 manifestantes participaram do ato e a capital recebeu 32 ônibus de outros estados. Para Márcia de Alencar, apesar dos números, o resultado do esquema de segurança montado para a manifestação foi um sucesso. Nós concluímos a Operação Esplanada ontem com sucesso. Uma manifestação aconteceu de modo ordeiro, né, para a circunstância de que era submetido os manifestantes, que era revista. A pergunta que fica no ar agora, quem vai pagar essa conta? A gente sabe quem vai, né? Eu acho que eu estou maluco, né? A secretária de Segurança disse que foi um sucesso. O que é que ela chama de sucesso? 8 policiais civis, militares feridos. Ela chama de sucesso o quê? Dezenas de carros destruídos pelos bandidos? O que é que chamam de sucesso? A vergonhosa decisão de desqualificar, minimizar o crime, de evitar o registro do flagrante para não manter presos os 75 que foram detidos pela Polícia Militar? Essa atitude vergonhosa de se acovardar diante da necessidade de cumprir a lei, inclusive a lei antiterrorismo, lei da Dilma, lei sancionada pela ex-presidente Dilma, que essa turma aí apoia, e não foi aplicada. A Polícia Civil do Distrito Federal, e certamente a secretária tem alguma coisa a ver com isso, desistiu de enquadrar os bandidos na lei, numa legislação mais rigorosa. Foram feitas apenas anotações de crimes leves, de danos leves, desacato. E aí os bandidos que foram, esses aí que feriram os policiais, esses que depredaram o patrimônio público, que depredaram o patrimônio particular, que tentaram invadir residências, essa turma toda só precisou assinar um termo
circunstanciado e ir embora, deixando um rastro de destruição, de prejuízo e, sobretudo, de ataque inaceitável à democracia. Nós vivemos em regime de plena democracia, temos direitos e também temos deveres. Os deveres das autoridades é de aplicar a lei com o máximo rigor. E não foi isso que aconteceu aqui no Distrito Federal. Continuo sem entender o que essa secretária de Segurança, coitada, fala, por que ela fala em sucesso da Operação Esplanada. E a polícia está à procura de 3 acusados de participação em um assalto a um motorista do Uber nesta madrugada. 2, um deles menor de idade, já foram detidos. O adolescente fez a solicitação pelo aplicativo e, quando o motorista chegou ao setor comercial sul, foi surpreendido pela quadrilha. Com uma faca, ameaçaram o trabalhador e fugiram levando apenas o celular. E a deputada Celina Leão sofre mais uma derrota na Justiça. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da parlamentar para reassumir a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O pedido de revisão de habeas corpus nem foi analisado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, nessa quarta-feira. Ele acredita que, neste caso, não compete ao Supremo apreciar a matéria. A decisão do STF foi depois que o Supremo Tribunal de Justiça negou, em novembro, o pedido de liminar da deputada Celina Leão para reassumir a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em outubro, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça decidiu manter o afastamento da parlamentar da presidência. A deputada saiu do cargo em agosto após início da Operação Dracon, que investiga um suposto esquema de corrupção na negociação de emendas parlamentares para a saúde pública do DF. O advogado da deputada Celina Leão informou por telefone que vai recorrer da decisão. E hoje é o último dia de trabalho na Câmara Legislativa. Os deputados Agaciel Maia, do PPR, e Joey Vale, do PDT, disputam a presidência para 2017. À tarde, a partir das 3, tem sessão deliberativa. Estão na pauta a aprovação da alíquota do IPVA e do IPTU, a Lei Orgânica de Cultura e o refinanciamento de empresas em débito com o GDF. E na Câmara Distrital, para a Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a tramitação do polêmico pacote anticorrupção, aprovado pelos deputados em discussão no Senado. A decisão abre mais uma crise entre os poderes legislativo e judiciário e amanhã foi de críticas dos dois lados. Ao vivo, vamos falar com Renata Dourado. É mais um round, né, Renata? Boa tarde. Pois é, todo dia, né, Rodrigo? Uma novidade aí. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, analisou uma ação que foi proposta pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é do PSC, por sinal, partido da base aliada do presidente Michel Temer. Nessa ação, o deputado questionava aquelas punições mais severas que foram aprovadas aí pelos deputados aos magistrados e também membros do Ministério Público Federal. Na verdade, quando foi analisar aí essa ação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, analisou o seguinte: olha, esse projeto foi um projeto de iniciativa popular, então os deputados não poderiam ter feito o que fizeram. Na verdade, eles alteraram toda aquela proposta que foi enviada pelo Ministério Público, né, aquele pacote de medidas para combater ou tentar combater a corrupção que assola o nosso país. Então, a gente sabe que os deputados, eles modificaram todo o projeto. O próprio relator, deputado Onyx Lorenzoni, chegou a dizer que fizeram um picadinho da proposta que ele apresentou. Então, o que o ministro Luiz Fux disse? Ilustríssimos deputados, os senhores vão ter que rever isso. Então, vamos reiniciar esse processo. Mandou que retornasse à casa o projeto inicial que foi enviado pelo Ministério Público e que os deputados reiniciassem, portanto, os debates. É claro que os deputados não gostaram, disseram que foi uma interferência do Judiciário no poder que eles têm de legislar. Ontem mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre isso, criticou essa decisão do ministro Luiz Fux. Vamos ouvir o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou. A princípio é uma decisão estranha, uma interferência no processo legislativo, inclusive tratando o trâmite de uma iniciativa popular de uma forma que, se ele estiver correto, a lei do ficha limpa também não vale. Mas eu acho que a gente vai superar isso, nós vamos mostrar ao ministro Fux aonde estão os problemas da liminar dada por ele e tenho certeza que o plenário vai decidir em conjunto com o ministro Fux, respeitando a prerrogativa, a soberania que tem o parlamento de legislar.
Pois é, hoje Rodrigo Maia voltou a disse que foi uma supressão do direito parlamentar, como você viu aí, disse que a casa vai recorrer dessa decisão do ministro, mas não foi só ele quem criticou essa decisão do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux foi criticado por um colega, o próprio ministro Gilmar Mendes, hoje pela manhã, também criticou essa decisão do colega Luiz Fux e usou um tom bastante irônico, à la Gilmar Mendes, para falar sobre essa decisão. Vamos ouvir o que Gilmar Mendes falou. Nós estamos vivendo momentos esquisitos. A toda hora é um surto decisório e que não corresponde às nossas tradições. Então, não sei se é água que nós estamos bebendo no tribunal. Em geral, nós éramos hábitos no processo de conflito e não atores ou causadores de conflitos. Então, acho que nós temos que refletir muito sobre isso e respeitar a harmonia e a independência dos poderes, que é um princípio esculpido no texto constitucional, né, e permitir que as coisas funcionem com a dinâmica que elas próprias têm. Eu nunca tinha ouvido falar que uma proposta que chega ao Congresso não possa ser modificada, né? Nesse sentido, então, torna-se o Congresso dispensável. Você vê, né, Rodrigo? Situação bastante delicada aí. Vamos ver os próximos capítulos aí dessa nova fase. O fato é que na semana que vem o próprio Legislativo, o Judiciário já vão entrar de férias. Vamos ver como é que vai ser com relação a isso. Ontem também os deputados aprovaram lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o texto da reforma da Previdência. Isso quer dizer que na avaliação dos deputados o texto é constitucional, então vai ter todo o trâmite a partir de agora. Havia no primeiro momento uma possibilidade da comissão especial ser ainda essa semana, da criação dessa comissão especial, para em janeiro, no recesso parlamentar, essa comissão, os trabalhos nessa comissão iniciarem ainda em janeiro, ou seja, no recesso parlamentar, mas essa ideia na verdade, não vai ser colocada em prática. Então, terminado o recesso em fevereiro, essa comissão vai ser efetivada e aí sim vai iniciar para que o trâmite possa, de fato, ser concluído e aí sim começarem aí a discutir mais um assunto bastante polêmico. A ideia, como a gente falou, do governo é finalizar o primeiro semestre, esse assunto ser finalizado no primeiro semestre, mas a gente sabe que é um assunto realmente bastante polêmico, muito debate, muitas discussões em torno da reforma da Previdência, com certeza virão por aí. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações. Uma decisão ainda liminar já vale, mas o plenário vai ter que decidir agora, do Supremo. Pois é, olha, ontem à noite, o ministro Gilmar Mendes deu uma autêntica voadora para cima do ministro Luiz Fux e com toda razão, lembrando, ele faz isso, é de se louvar a coragem do ministro Gilmar Mendes e falar o que pensa, e a preocupação dele é no plano institucional. Afinal de contas, é uma interferência sem precedentes na história do Legislativo, porque se trata de uma medida que anula uma votação de um projeto que ainda está em andamento. Portanto, é uma interferência no processo legislativo e é esse que é o problema. É também o problema da democracia. É prerrogativa do Poder Legislativo examinar projetos, discuti-lo e emendá-lo, eventualmente, melhorá-lo ou piorá-lo, como foi o caso desse projeto de iniciativa popular das 10 medidas de combate à corrupção. O que foi aprovado decepcionou muita gente, mas foi aprovado dentro das regras previstas na democracia e na Constituição. E isso precisa ser respeitado, isso precisa ser observado. A decisão liminar do ministro Luiz Fux também ignora uma súmula, a súmula número 266 do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal não pode interferir em leis em tese. A expressão é do ministro Celso de Mello, no seu voto que acabou resultando na aprovação dessa súmula. Lei em tese é uma lei que não existe ainda. Quando essa lei, que está aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado para ser discutida, avaliada e votada e aprovada ou não e tal, ainda está em pleno processo legislativo. Depois de essa lei vir a ser aprovada e sancionada e a sanção presidencial, se houver vetos, ser mantida pelo Congresso ou enfim, ou derrubada, no final de tudo, se isso aí, esse projeto resultar em lei, aí sim a lei é passível de arguição de inconstitucionalidade ou de mandado de segurança. Enquanto isso, o Supremo Federal
Tribunal Federal não pode interferir mesmo no processo legislativo. Infelizmente, para aqueles que não gostaram do resultado do projeto, no que se transformou o pacote anticorrupção. E a seguir, o Senado aprova decreto derrubando cobrança de bagagem da ANAC. O Ministério Público também se manifestou contra a mudança. É o que você vê no próximo bloco do Band Cidade.